Olá, que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e eu quero, através desse programa, mostrar para você que o tempo de milagres não acabou. Inclusive, se você é uma pessoa que me acompanha agora e pensa que para o seu caso não tem mais jeito, acompanhe a história dessa pessoa. A história dela, esse testemunho, é a maior prova que a justiça de Deus se aplica na vida daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. A perseverança é o caminho certo para a vitória. Eu achei que ia morrer nesse dia. O meu companheiro, ele chegou com um facão na mão. E ali ele tentou o homicídio. Isso tudo começou aqui. Dentro da casa dos meus pais. Meu pai me induzia a beber, a experimentar. Um golinho de caipira, um golinho de cerveja. E a gente passava muita necessidade. A bebida sempre tinha. Mas faltava o necessário. Então eu vou trabalhar. E nisso, eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele me levou para casa dele, me convidou para ir para casa dele. E ali eu me entreguei para ele. Ele já tinha 24 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade. Os meus pais autorizaram e a gente começou a namorar. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu fui morar com ele. E nisso, morando com ele, apanhando, eu entrei em depressão também. Eu já não dormia mais à noite, precisei ir para psicólogo, psiquiatra, tomava tarja preta. E nisso, em uma das brigas que a gente teve, eu tomei o vidro todo de tarja preta e saí pela rua. Eu pensava, se eu deixar dele, eu vou ter que voltar a morar onde? Para casa dos meus pais. Aquele inferno todo. E aí? E eu desesperada, peguei o telefone, liguei para minha avó e ela veio com meu tio de carro e me levou para casa dela. E nisso eu me viciei na maconha. Aí veio loló, lança-perfume, êxtase. O que me ofereciam, eu aceitava. Porque tudo aquilo ali me tirava da minha realidade. Então eu fiquei vivendo uma vida louca. Eu comecei a traficar. Porque só o meu trabalhozinho não estava sustentando. Eu ia de um estado para o outro com cocaína, com LSD, e eu me envolvia com qualquer um. Aí que eu conheci esse tatuador. Conheci, ele também traficava, era usuário de cocaína, e eu comecei a traficar para ele, a gente se trocava tatuagem, trocava cocaína, e nisso não demorou muito, a gente se relacionou. E a gente foi morar junto. E ele também começou a me violentar. Ele também começou a ser agressivo. E eu conheci o crack. Depois de tantas brigas, depois de tantas confusões, ele estava tatuando e eu cheguei do trabalho à noite com essa vontade de beber. E nisso os amigos dele chegaram com muitas bebidas e eu bebi. Bebi ao ponto de fiquei com vontade de fumar crack e um deles falou que tinha na casa dele e me chamou para ir até lá. E eu fui. E um dos outros que estavam ali avisou o tatuador. E não demorou muito. E no ato sexual ele chegou com um facão na mão.
aonde foi horrível. Foi horrível, porque ele foi para me matar. Eu, naquele momento, eu não sentia nada sobre o efeito de droga, eu não senti dor, eu não senti. Eu queria morrer. Eu não queria que a ambulância, eu não queria que ninguém me ajudasse, porque eu queria morrer. Então, para quê? Para que eles me ajudar? Para que continuar naquela vida? Para quê? A polícia prendeu o tatuador. Não demorou muito, ele saiu. E também não demorou muito, eu fiz 18 anos. E a gente se encontrou e a gente voltou. Não demorou muito, a gente já estava dependente da cocaína de novo. Num inferno que a gente vivia antes. Então, eram mais brigas, mais acusações, violência, e assim foi indo. E nisso a gente decidiu vir para Santa Catarina. Fui atrás de trabalho, tinha experiência no ramo de alimentação. Então eu fui entregar currículo e entreguei currículo no restaurante. Conheci a Matiele aqui no restaurante, eu tenho um restaurante, ela veio pedir uma vaga de emprego. Teve uma situação que ela chegou com um hematoma na boca. Eu falei, você apanhou, né, do seu marido. Só fazem com a gente aquilo que a gente deixa, minha filha. E ela disse que era da Igreja Universal, que era em frente ao restaurante. E eu nunca nem tinha ouvido falar da Igreja Universal, nunca. E, na verdade, eu nem tinha prestado atenção que tinha a igreja ali. E teve uma noite que ela me chamou para ir acompanhá-la na igreja. E eu fui. E eu olhei para cima, falei, se você existe mesmo, não chamei de senhor, nem nada, se você existe mesmo, você me ajuda. Você me ajuda. Porque até aqui, até agora, eu não consegui. Mas quando eu cheguei em casa nessa sexta-feira, eu tentei fumar. Eu fui fumar, que era hábito. Eu fui fumar. E eu passei muito mal. Comecei a tossir, me deu uma ânsia. Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou fumar. Ali eu amassei carteira de cigarro e maconha, as coisas que tinha lá, e joguei no lixo. E não demorou muito, eu procurei o pastor. Eu quero me batizar. Eu me desfiz de muitas coisas que desagradavam a Deus, que ia contra a palavra dele, a minha conduta, a mentira, as amizades que me chamavam para fumar, que me chamavam para sair, desfiz delas. Mas ainda faltava alguma coisa. Então veio a fogueira santa, e nessa fogueira santa, Filhos de Deus foi para mim. Então foi a oportunidade que eu vi de ser filha de Deus. E quando eu subi no altar, eu deixei ali todo o sentimento de dúvida, todo o sentimento de medo, do que vai acontecer, como que vai ser. Eu deixei tudo ali. Foi como se o meu pai, Deus ali, me teve como filha. Eu dei um lixo, a vida de lixo que eu tinha antes. E Deus aceitou. Deus aceitou. Um nada, e Ele reconstruiu, restituiu tudo isso. E hoje, estar na presença dEle não se compara ao sofrimento que passou, a dor que passou, passou. Porque a presença de Deus, ela supre tudo. Deus, Ele supre tudo dentro de mim. Então eu sou completa. E a justiça foi feita na minha vida. Então eu tive o amor do Pai que eu nunca tive. E eu recebi.
E foi uma alegria muito grande, muito grande. Um prazer puro que droga nenhuma, não foi efeito de droga nenhuma é capaz de fazer. Eu entendi que tudo isso aqui, toda essa injustiça que eu vivi, foi para glorificar o nome do Senhor Jesus. E dentro do Força Jovem, eu vivo a juventude que eu não vivi lá atrás. E a igreja é a mãe que eu nunca tive. Me ensina, me ajuda, me abraçou. E a palavra de Deus se cumprindo, né? Faz que o solitário viva em família. E essa é a minha família. A Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, neste domingo, será o último domingo do mês de julho. O último domingo da justiça de Deus. E nós estaremos juntamente com a nossa equipe de fé. Aqui estão as imagens da nossa reunião, do que acontece aos domingos. E eu quero que você traga uma garrafa com água. Eu quero que você venha lutar, traga uma foto da família. Acompanhe a história dessa pessoa que lutou pela família dela. Essa senhora, ela vivia, na verdade, degladiando com seu marido, ao ponto de ambos quererem matar um ao outro. Assim era a história dela. Quando alguém a encontrou na rua e falou desse Deus, a convidou para ir à igreja, ela se revoltou. Mas ela se revoltou com quem queria lhe ajudar. Ela não se revoltou contra aquela situação, contra os maus tratos, agressão física, verbal. Desculpa a palavra. Ela não se revoltou com o inferno que acontecia na sua família, na sua vida. E você é testemunha do sofrimento que está acontecendo no teu lar. Não precisa você mais viver em paredes, uma casa com paredes dividindo entre você e a pessoa amada. O que você tem que fazer a partir de hoje? Lutar e buscar essa verdadeira felicidade. Vamos então a um testemunho de uma pessoa que lutou. Inclusive, elas colocavam dentro de si, tanto o marido como a mulher, coisas para preencher o vazio. Você vai acompanhar aí o que o vício, o que as brigas causou na vida deles, quase a separação. Acompanhe. Eu não tinha o controle sobre a minha vida. Os jogos que tinham controle sobre a minha vida e sobre o meu casamento. Eu conheci o Rodrigo no shopping. Quando eu vi ele, me apaixonei por ele. Aí a gente conversou e em 3 meses a gente já estava junto e eu engravidei. Tivemos o nosso filho, só que eu não avisei ela que eu já tinha uma pessoa, né, morando com a minha mãe e que estava grávida de mim. Começaram as brigas, as traições da minha parte. Eu comecei a beber. Quando eu saía para o trabalho, do trabalho já não voltava para casa. Eu já ia direto para os bares. A gente mudou para um outro local, achando que ia mudar, né? Só que não foi bem assim. E as brigas continuaram e já os meus vícios já mudaram. Fiquei viciado em jogos de celular, jogos de computador, jogos online. E eu já não dava mais atenção para ela. Ele dizia assim mesmo para mim,
Eu tenho ódio de ti, eu tenho raiva de ti, tu é a pior das pessoas do mundo, a pior é tu. Eu pensava, né, e o príncipe que eu tinha encontrado lá, ele fez juras de amores para mim, né, que ele nunca ia me trair, que ele nunca ia me abandonar, que ele sempre ia me dar carinho, sempre ia me dar atenção. Ela vinha ali do meu lado, querendo minha atenção, aí eu empurrava ela. Eram brigas e brigas, era tanto da minha parte como da dela. Não eram não só brigas verbais, mas sim físicas, agressões. E ela me agredia, eu agredia ela. Teve uma briga nossa que eu bati tanto nela que eu cheguei a dar um soco no rosto dela, ela desmaiou. Aí quando foi um dia, me deu uma revolta tão grande, eu fui lá no disjuntor e desliguei o disjuntor. E desligou a internet de casa, desligou geladeira, desligou televisão, desligou tudo, foi no geral. Desliguei, aí ele veio com tudo pra cima de mim. Peguei sapato, peguei chuteira, saí dando nele. Aí ele ia, ligava, e eu ia e desligava. Aí era esse inferno. Agora eu queria entender o motivo dessa chuteira aqui na mesa. Como eu não tinha atenção do meu esposo, eu estava com uma carga muito pesada para carregar, porque eu tinha que sustentar a casa, pagar as contas. Eu comecei a jogar. E ele dizia, eu dizia para ele, eu vou para o campo. Ele dizia, e eu com isso? Aí ele ficava no jogo e eu ia me embora para o campo. Se ele me desse atenção, não me fazia falta, porque eu ia para o campo jogar bola. Só que eu acabei me viciando em futebol. Qualquer lugar que desse para me chutar uma bola, até no quintal de casa, na frente de casa, na sala, na cozinha, aonde tivesse um espaço para me chutar bola, eu estava chutando bola. O meu vício era tão grande que desde pequeno eu já levava o meu filho para a beira do campo. Nessa época ele estava até mamando. Aí, mesmo assim, eu só fazia me limpar e dava a mama para ele toda suja de terra. Poucas vezes que eu ia dormir à noite, quando eu não dormia na cama com ela, eu dormia no outro quarto. Eu ia para outro quarto dormir, você deitava na cama, ou então deitava na rede, quando não era eu, era ela. A gente vivia sempre assim. Eu fui olhar o celular dele, eu vi umas conversas em grupo, e o diálogo dele com uma mulher. Aí a gente brigou feio. Eu bati nele, ele me bateu. Eu disse para ele que eu tinha ódio dele, eu não queria nem olhar mais para ele. Eu estava em pé lá na frente de casa, aí passou uma pessoa, me convidou para a igreja e ela me deu um jornal. E eu joguei o jornal nela, só que no outro dia essa pessoa passou de novo. E ela disse assim, desculpe senhora, mas já é a segunda vez que no horário que eu passo a senhora está aí. Pois agora eu não vou lhe dar só um jornal, vou lhe dar o que eu tenho. Aí ela pegou, falou de Deus para mim. Eu falei para ela, eu vou tentar a última vez. E eu comecei a ir. Eu ia, só que no começo ele deixou ir. Só que depois ele parou de, tipo assim, de dizer vai. Ele já começou a me perseguir. Ele pegava a minha sandália, ele cortava com a faca. Depois ele dizia assim mesmo, eu não cortei, tu tá, é louca. Ele pegou a minha roupa uma quarta-feira, quando eu fui pro quarto. Que eu fui pegar a toalha para me entrar no banheiro, eu olhei pro box. A minha roupa estava toda lá. Toda a minha roupa. E o chuveiro ligado. E eu peguei a roupa, espremi a roupa e vesti a roupa e fui-me embora molhada. Quando eu voltei da igreja, o portão estava fechado. Aí eu comecei a bater na campainha, apertar a campainha. Aí ele veio, por que tá apertando a campainha? Porque eu quero entrar. E ele disse assim, entrar para quê? Tu não queria ir para a igreja, agora vai para lá. E eu ficava sentada na beira da calçada, esperando a raiva dele passar. E eu jogando. E ele jogando. Até que eu comecei a entender
a palavra de Deus, ela começou a entrar e ela começou a dar os primeiros sinais. Os sinais de compaixão, de misericórdia por mim. Eu comecei a pedir por mim. Comecei a buscar o próprio Deus dentro de mim. Quando eu recebi Deus dentro de mim, aí eu tive forças para lutar pelo meu esposo. Nesse momento que eu estava passando essa aflição toda, eu comecei a participar da terapia do amor. Aí eu comecei a ir assistir as palestras, as orientações e comecei a aprender a cuidar do meu esposo, a cuidar da minha casa, a cuidar do meu filho. Então eu recebia para mim as orientações e eu ia colocar em prática com ele em casa. Foi quando veio a Fogueira Santa, né? Quando veio a Fogueira Santa, Deus falou dentro de mim que Ele é o Deus de justiça, que Ele ia fazer justiça na minha vida, porque eu precisava de justiça. Então eu me lancei. É depender totalmente de Deus, é deixar Deus trabalhar, é depositar a confiança em Deus. Mesmo que a circunstância no momento ela não era favorável, quando eu desci do altar, eu desci com a certeza de que Deus, Ele seria o Deus de justiça na minha vida. Um ano só um ano depois, Deus me deu a resposta. O meu esposo, ele teve o desejo de largar tudo e de unir forças comigo, não foi, amor? Sim. Ele pegou na minha mão assim, disse assim, nós dois juntos, nós vamos vencer. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Fui buscar o que ela buscou, o que ela encontrou. Eu disse, não, eu quero para mim. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero essa mudança do meu interior. Quando eu jogava, eu passava a noite jogando, a madrugada jogando. Quando eu quis buscar a Deus, que eu comecei a buscar a Deus, eu já dava a minha madrugada para Deus. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí foi a minha maior alegria, foi a minha riqueza. Algo que, assim, eu fiquei maravilhado. Disse, meu Deus, se eu soubesse que te ter dentro de mim fosse ter essa paz, essa alegria, o meu interior leve, mudado, poxa, eu teria te buscado antes. Dia após dia era uma conquista. Eu olhava para o meu esposo e via ele diferente. Da minha parte acabou o vício, eu não tenho mais vício. Para mim a chuteira é só uma chuteira, é só um calçado. E o computador serve como ferramenta de trabalho para a gente, mas não como vício, não. O nosso relacionamento hoje, ele é muito melhor do que da época quando a gente começou, né? Ela pede colinho. Pai, me dê colo. Eu falo, dorme de colinho. Aí eu digo, vem amor, dorme. Aí ela deita no meu colo. Hoje a gente dorme assim, abraçado. Hoje a gente namora. O amor de Deus está entre a gente. Que o Senhor esteja no meu casamento. Para que a gente seja mais feliz ainda. Que o teu amor esteja em nós. Né? Para que a gente se ame mais ainda. Por esse motivo, nós queremos lutar por você. Nesse domingo, estão aparecendo aí os horários para você, em especial às 9 horas da manhã. Nós estaremos aqui na Catedral de Guarapuava com a nossa equipe de fé, invocando o justo juiz, e certamente a sua vida será transformada. Inclusive, pastor Caio, você vai estar nesse sábado. As pessoas que têm uma causa impossível, improvável, considerada sem solução, elas podem te procurar nesse sábado, no jejum coletivo, que, inclusive, a Bíblia fala
Existem castas que elas só saem através do jejum e da oração. E nada como um jejum coletivo, toda a igreja jejuando, propósito muito forte, pastor Caio, para que então Deus venha se manifestar e aparecer na vida dessa pessoa. Isso mesmo, pastor Edilson, nós estaremos juntos com todas as pessoas que de fato, de verdade, não querem mais continuar com esse problema na vida delas. Então amanhã é o dia, meu amigo, minha amiga, para você se preparar. Estaremos realizando uma oração em concordância. Então convide um dos seus familiares para estar com você em jejum, principalmente às 7h30 da manhã, aonde estaremos combatendo esse espírito que a palavra de Deus diz que é a casta maligna. Tá difícil para você, mas tá difícil para você, porque para Deus nada é impossível e você pode ter certeza que esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai se manifestar na sua vida. Você crê? Crê mesmo? Então se prepare e esteja conosco amanhã. Temos reuniões às 10 horas da manhã, ao meio-dia e especialmente às 7h30 da manhã. Exatamente, pastor Caio. Então quem quiser ajuda já pode nesse sábado estar participando com o Senhor, porque vai ser um clamor muito forte, inclusive nós vamos ter obreiros nessa reunião. Inclusive eu quero que você venha nesse primeiro horário, às 7h30 da manhã. Vai estar frio, você de repente vai estar cansado, mas nada disso vai ser motivo para você ficar de fora, tá certo? Agora eu quero falar com as pessoas que estão enfrentando problemas em todas as áreas da sua vida. Seja o seu problema sentimental, familiar, seja um problema financeiro, na saúde, em qualquer área. Esse problema que é de ordem espiritual, esse problema que teve uma data para começar na sua vida, mas vai ter uma data para ter fim. Eu quero convidar você, porque nessa próxima quarta-feira, no dia 30 de julho, às 19h30, nós vamos ter a visita especial aqui do Bispo Haroldo Martins e da sua esposa Mary Martins. Eles que já passaram na Europa, já foram missionários no leste europeu, nas Américas, em países latinos, e agora eles estarão nessa quarta-feira aqui em Guarapuava. Acompanhe aí um convite que nós fizemos para as pessoas nessa última reunião e já voltamos. Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer um convite. Aqui estamos na reunião principal. Eu quero convidar você, sua família, os seus amigos, para juntos estarmos nesse dia 30 de julho com a presença especial do Bispo Haroldo e da sua esposa Mary Martins, onde eles estarão trazendo uma palavra de salvação, de fé para a sua alma, para a salvação da sua alma e de toda a sua família. Na oportunidade, eles estarão abençoando todas as famílias guarapuavanas. Nesta quarta-feira, dia 30 de julho, às 19h30. Não perca, Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Você não pode então ficar de fora, você é o nosso convidado todo especial. Prepara o seu copo com água, vamos unir a nossa fé juntamente com a Mary Martins. É momento de falar com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos orar em favor de todas as mães. Meu Pai, uma mulher quando se torna mãe, ela já começa sofrendo. Sofre com o parto, sofre com a gravidez, depois do parto, a criação do filho e toda a nossa vida, meu Pai, há muitos momentos de sofrimento. Eu oro por esta mãe. Fortalece a fé dela, dê a vitória, dê a bênção aos seus filhos, porque
toda mãe quer o melhor para o seu filho. Dá, meu Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor, porque essa mulher, ela representa o amor que o Senhor tem por nós. Ela sacrifica. Ajude, meu Pai, dê saúde, dê a tua sabedoria para poder criar os filhos, dê a tua proteção, dê a tua presença a cada mãe. Dê a recompensa do sacrifício que ela faz aos filhos, meu Pai. Cuida dessa mulher, cuida dessa mãe. Que em nome de Jesus a tua presença esteja sobre a vida dela e que ela possa, meu Pai, te glorificar em ver os seus filhos abençoados. Unge esta água com o teu poder e no final todos nós seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus, eu como mãe, digo a você, mãe, seja abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Rua Padre Chagas, 3536 é o endereço. Eu queria mostrar para você agora esse vídeo, imagens que nós temos aqui da nossa catedral. Acompanha essas imagens. Pode colocar em tela cheia, por favor. Nós temos aqui, ao lado direito, o terminal central, você pode ver. Nós temos aqui a nossa catedral à frente, nossa igreja aqui no antigo Superpão, talvez você conheça bem. Inclusive a loja matriz, onde tudo começou. Nós temos também aqui à nossa esquerda a loja MM. E você pode se localizar bem. Você que mora aqui próximo a Guarapuava, você que mora em uma cidade vizinha, Turvo, Goioxim, Foz do Jordão, você que mora em Cantagalo, você que mora na Reserva, enfim, venha participar. Você que mora em Boa Ventura, você que mora em alguma cidade aqui próxima. Você pode também encontrar o endereço da Universal mais próximo da sua casa através do nosso site que aparece aí para você, do nosso localizar, tá bom? Não deixe para depois. Eu tenho uma certeza que Deus tem um milagre preparado para você. Deus abençoe, um ótimo final de semana para todos. Estaremos de volta nesse mesmo horário, nessa mesma programação, a partir dessa segunda-feira. Até lá.